Ramos, quem tem mais novidades lá na Central Parts. Gustavo, é com você. Isso mesmo, Larissa Dourado, agora aqui direto no nosso estande da Rádio Bandeirantes Goiânia, aqui no Centro de Convenções de Goiânia, na terceira edição do Centro Parts, e ao lado de dois grandes profissionais da Denso, que gentilmente estão aqui conosco para participar de um bate-papo, de uma entrevista sobre estes dias, né, de feira aqui em Goiânia, e para poder apresentar e falar um pouco mais da Denso, que é uma grande parceira aqui da Rádio Bandeirantes Goiânia. Vou começar pelas damas, pela Viviane Camargo, que é representante, ela é a diretora de marketing da Denso, está aqui para poder falar um pouco mais, apresentar a Denso, que, para quem não conhece, é uma das grandes marcas, né, do segmento de peças para automotivos. Viviane, ótima tarde para você, fique à vontade, tranquila, o microfone não morde, fala um pouco da Denso, essa grande parceira da Rádio Bandeirantes e, é claro, uma das grandes marcas do Brasil deste segmento, os dias, né, de feira, o que será apresentado por parte da Denso, o que o público em geral, o que o pessoal das automecânicas pode conferir de perto em relação à Denso. Legal, boa tarde para você, Gustavo, para todo mundo da rádio. A Denso é uma multinacional japonesa focada em desenvolvimento de produtos e distribui peças automotivas para o segmento, tanto para a linha de arrefecimento como de climatização. E a gente está aqui na Central Parts essa semana, de hoje, né, até sábado, para poder fazer treinamentos especiais aí para os mecânicos da região, falando um pouco mais sobre falhas mais comuns dentro do ar-condicionado, a linha de ar-condicionado, e essa palestra vai ser hoje às 6 horas no Auditório Minas. E amanhã, na quinta-feira, a gente vai ter às 6 horas uma palestra também, vai ser sobre o kit colisão, que é o nosso carro-chefe de produto, que traz aí 3 produtos dentro da linha, que é o condensador, o radiador e o eletroventilador. Então, sofreu uma colisão, um carro precisa de um produto que tenha um preço agregado mais barato, que faça a montabilidade da peça de forma correta, a gente oferece na região esse kit colisão. E às 8 horas da noite, no mesmo auditório no Minas, a gente vai falar sobre a máquina recicladora, que é uma máquina que a gente lançou no mês passado, voltada também para especialistas de ar-condicionado. Então vai poder conhecer as máquinas, seu funcionamento, todos os detalhes da máquina. Na sexta-feira, às 7 horas da noite, a gente vai falar do kit colisão novamente, para apresentar para o público os seus benefícios, como que ele pode fazer a aplicação e também onde encontrar aqui na região. Olha, Larissa, então uma programação repleta aqui por parte da Denso na Central Parts, todos os dias aí, palestras e mais novidades. E para falar um pouco mais da parte técnica, a Viviane, que é do marketing da Denso, ela trouxe aqui o que será novidade nesses próximos dias aqui da Central Parts. Mas para falar da parte técnica, o Claudinei Teixeira, consultor técnico da Denso. Ambos são do estado de São Paulo, lá de Santa Bárbara do Oeste, e estão em Goiânia para poder trazer essas palestras, esses treinamentos para quem quiser aí se especializar e utilizar aí das peças Denso. Fique à vontade, seja muito bem-vindo a Goiânia, Rádio Bandeirantes. Claudinei, fala um pouco mais sobre esses treinamentos que começam a partir de hoje. Boa tarde, Gustavo, boa tarde a todos da rádio. A gente vai falar bastante nessas 6 palestras, tentar trazer conhecimento. Eu rodo bastante o Brasil inteiro com palestras, buscando muita informação de campo. E a ideia é a gente trazer isso, sintetizar em conteúdo que vai agregar valor à mão de obra, como reparar de maneira mais simples, mais rápida, com menos custo. Então, nossa ideia é trazer bastante conhecimento que tenha valor para o nosso cliente, para o reparador na ponta, né? Hoje, especificamente, vamos falar de dicas de reparação em ar-condicionado. Existem algumas situações de campo que a gente consegue refletir, enxergar em várias regiões do país e, infelizmente, existe uma certa dificuldade do reparador de conseguir criar e entender claramente esse diagnóstico de primeira. Então ele acaba sofrendo com tendência de mercado, vícios, influências, um vendedor que coloca um produto que não é adequado, ele acaba comprando acreditando que vai dar uma resposta. Isso não acontece. Então hoje a gente vai esclarecer, desmistificar um pouco disso. Vamos estar aqui a partir das 6, conto com vocês aí. Amanhã e sexta-feira, respectivamente, falaremos de kit colisão e da máquina recicladora. O kit de colisão, como a Viviane colocou e fez essa introdução, eles são compostos por 3 componentes. Basicamente, a gente vem trazer uma facilidade que muitas vezes o reparador não enxerga, né? Ele vai buscar 3 componentes diferentes, muitas vezes em 3 locais diferentes. Então a gente tem uma gama de distribuidores aqui em Goiânia que pode atendê-lo de bate-pronto com um único item, um único código, com os 3 componentes garantindo logística, velocidade, tempo de entrega e satisfação do cliente. Sem contar que essa condição dá uma condição melhor em custo, em compra.
né? O preço é mais acessível com os 6 componentes. E da máquina secadora é um componente novo, lançado mês passado na Autopar. Hoje estamos aqui na Centroparts replicando esse conhecimento e esclarecendo para todo mundo. Vamos colocar as vantagens, como que essa máquina funciona, o que ela tem de diferente em relação ao mercado, que realmente é uma coisa, eu não quero contar e dar nenhum spoiler, mas tem pontos diferenciais bastante significativos no que diz respeito ao mercado de reparação automotiva no geral. Creio que a galera vai gostar bastante. Olha, eu fiquei, inclusive, bastante interessado, mas não sou técnico, né? Não sou da área, sou do futebol, inclusive a gente estava aqui batendo papo antes da entrevista, mas eu gostaria de saber, para o interessado, para o ouvinte da Rádio Bandeirantes que estiver aqui na região do Centro de Convenções e, de repente, trabalha na área, que tipo de conhecimento esse profissional ele vai adquirir, né, nesses dias de treinamento que a Denso vai promover aqui na Centroparts, e que nível, né, esse profissional ele teria que ter como requisito para poder aprender e acompanhar a palestra de vocês aqui em Goiânia, no Centro de Convenções? O conhecimento nunca é demais em nenhum segmento, né? Nenhuma área. Então, a pessoa com disponibilidade para aprendizado, com a mente aberta, com interesse em buscar coisas novas, eu acho que o canal ideal para poder estar aqui presente com a gente vai conseguir absorver da melhor forma possível o que vai ser exposto. Mas dando uma palhinha do que a gente vai falar, no mercado hoje, falando de ar-condicionado, existe um problema muito grave voltado à contaminação. Então tudo que se vê com um pouco de sistema com detritos, com impurezas, óleo oxidado, escurecido, é tido como contaminação. Contaminação sempre por outros elementos. Mas da onde vem essa contaminação? Por que ela acontece? Então a gente coloca esse tema hoje em xeque. É uma questão bem interessante. Muitas vezes o técnico, o reparador não sabe e ele mesmo está contaminando o sistema dele. Então eu acho que que é o momento cerne da palestra, um dos pontos mais importantes, e a gente vai colocar mais detalhes aí durante o nosso treinamento às 6 da tarde aqui na Centroparts. Quando você citou essa situação de contaminação, eu me recordei de alguns casos de incidentes que acabaram levando algumas pessoas a óbito naquela questão de vazamento pelo ar condicionado. Não sei se você acompanhou, tivemos em Balneário Camboriú e recentemente aqui em Goiás. Essa palestra, ela também tem um fim de prevenção nessa questão de repente, incidentes via intoxicação que vem a acontecer pelo sistema de ar-condicionado dos carros? É um elemento, a contaminação de uma maneira geral, a qual eu me referia, estamos falando de sistema, do funcionamento do ar-condicionado, mas conforme vai acontecendo embates, né, o meu treinamento, o nosso treinamento da Denso, ele visa trazer o conhecimento, mas com foco na realidade do mecânico. Não adianta eu vir aqui começar a falar de padrão de desenvolvimento num sistema e a gente está querendo saber da parte prática de como trocar um compressor, por exemplo. Então eu vou sentindo a galera, conforme vai vindo pergunta, eu vou me aprofundando no assunto. E só para comentar sobre essa fatalidade que teve em Balneário e pode acontecer em outras situações. Na verdade, a gente, quando respira, a gente respira oxigênio e a gente expira monóxido de carbono. É um gás tóxico, né? Altamente tóxico. É claro que numa proporção que é incapaz de nos asfixiar, né? A gente consegue expirar sem nenhum tipo de problema. A grande questão no caso de Balneário, por exemplo, foi que o veículo, o ar-condicionado estava funcionando em módulo reciclo aberto, ar externo entrando dentro do carro, e a captação de ar externo estava próximo a um vazamento do escapamento do carro, onde estava sendo emitido o monóxido de carbono. Então esse monóxido acabou entrando, ele é um gás totalmente inodoro, você não percebe, e a asfixia levou os adolescentes, né, aquela galera com pouca idade, infelizmente a óbito. Um ponto interessante em relação a isso, no ar-condicionado durante uma viagem longa, que você usa o reciclo fechado, ou seja, o ar do habitáculo acaba sendo refrigerado várias vezes, a nossa expiração, o nosso monóxido de carbono que a gente está liberando natural não vai nos asfixiar, claro que não, mas ele causa sonolência. Então, gradativamente, o nível de oxigenação do sangue começa a cair e você começa a sentir sono, sentir cansaço, uma certa fadiga, e isso pode ser uma questão muito grave. Por isso que sempre, de tempos em tempos, acionar o reciclo, abrir janela, por ar vir renovado, você dissipar essa concentração e você não dormir dirigindo, né? Então, esse é um ponto interessante aí. Então tivemos aqui uma aula aqui técnica, né? Para você aí que trabalha em automecânicas, pode vir aqui ao Centro de Convenções, na Centroparts, conferir a palestra a partir das 6, né, Claudinei? A partir das 6. Vem mesmo.
E aí você vai poder se especializar ainda mais aí na tua área de atuação. Aqui ao lado também da Viviane, que é Obrigada, responsável pelo viu, marketing, tá Gustavo? quase virando uma